Bom, pessoal, a gente vai estudar agora a estrutura histológica do trato digestório. E esse assunto vocês podem estudar através do capítulo 15 do nosso livro-texto, que é o livro de Histologia Básica, que está disponível na biblioteca. Bom, então, para a gente começar a entender o trato gastrointestinal ou o trato digestório, a gente precisa entender que isso é um elemento do sistema digestório. E quando a gente fala do trato, a gente está se referindo desde a cavidade oral até as estruturas finais do intestino grosso, que são por onde o alimento vai sendo transportado, digerido, macerado, e é a partir desse trato que as partículas vão sendo absorvidas, as partículas nutrientes obtidas a partir desse alimento. E no sistema a gente inclui também as glândulas associadas a esse trato, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que são elementos importantes para a secreção de enzimas digestivas que vão contribuir para a função geral desse sistema, que é a de obtenção dessas moléculas necessárias para o funcionamento geral do organismo, a partir dos processos de digestão química e mecânica. E quando a gente se refere ao trato gastrointestinal, a gente precisa entender que o trato apresenta uma estrutura geral que possibilita que a gente compare diferentes regiões do trato e a gente observa que existem, então, características que são comuns, alguns elementos estruturais que são comuns. Então, de modo geral, a gente pode pensar que o trato gastrointestinal é, na verdade, um tubo oco com um lúmen ou uma luz, e o diâmetro é variável ao longo de todo o seu comprimento. Tá? Aqui na figura a gente vê um desenho esquemático dessa estrutura geral do trato gastrointestinal, e a gente pode observar que mais próximo ao lúmen a gente encontra uma camada que é chamada de camada mucosa, que tem seus elementos, um epitélio de revestimento, que é a porção mais interna, uma lâmina própria, que dá sustentação a esse epitélio de revestimento, e ainda uma camada muscular da mucosa. Lembrando que sempre que a gente estiver tratando de mucosas, principalmente no caso do trato gastrointestinal, a gente pode observar a presença daqueles elementos de tecido linfóide associado à mucosa. A gente pode encontrar tanto nódulos linfáticos quanto o tecido difuso. Bom, e aí além dessa camada mucosa, a gente observa também a presença de uma camada chamada submucosa, tá? Que em geral é uma camada onde predomina um tecido conjuntivo, pode haver também algumas fibras musculares. Existe uma camada muscular circular interna, tá? Com fibras com disposição circular comparadas em relação à disposição do trato. Existe um elemento intermediário, que é um plexo mioentérico, que é um conjunto de estruturas de sistema nervoso periférico que fazem um controle local do funcionamento do trato gastrointestinal. Além disso, existe mais uma camada de tecido muscular, que é uma camada longitudinal externa, tá? Nesse caso aqui, as fibras se dispõem longitudinalmente em relação ao comprimento desse trato, tá? Então, a gente pode observar que esse plexo mioentérico que eu acabei de citar, na verdade, fica entre essas duas camadas de tecido muscular liso. E externamente, voltado para a cavidade, existe ainda uma membrana serosa, tá? Que em algumas regiões ela pode ser substituída por uma adventícia, conforme a gente vai discutir mais adiante um pouquinho. Bom, então em relação à mucosa, o epitélio de revestimento vai variar ao longo do trato gastrointestinal, então a gente vai observar a presença de um epitélio que pode ser estratificado pavimentoso ou um epitélio colunar simples, e dependendo da região, esses epitélios apresentam algumas características específicas. Existe uma lâmina própria, que em geral é um tecido conjuntivo frouxo, com todas as características típicas de tecido conjuntivo, bem vascularizado, com vasos linfáticos. A gente pode apresentar esses elementos de tecido linfóide, conforme eu citei. E existe ainda uma camada muscular da mucosa, que é o terceiro elemento dessa camada mais interna, que é a mucosa. E essa muscular da mucosa inclui duas camadas bem finas, bem delgadas de células musculares lisas, sendo uma camada circular mais interna e uma camada longitudinal mais externa. Lembrando que quando a gente fala de circular e longitudinal, a gente está se referindo à disposição das fibras musculares lisas em relação ao trato.
Existe ainda a camada submucosa, né, que é constituída de um tecido conjuntivo, tá? Em geral um conjuntivo frouxo, adenso, não modelado, bastante vascularizado com vasos linfáticos, né? Dentro desse tecido conjuntivo a gente também encontra alguns elementos de sistema nervoso periférico que formam um conjunto chamado de plexo nervoso submucoso ou plexo submucoso, que também é conhecido como plexo de Messner, e dentro dessa estrutura do tecido conjuntivo, né, imerso nesse tecido conjuntivo, a gente ainda encontra glândulas e podemos encontrar ainda os elementos do tecido linfóide difuso associado à mucosa, né, que esse nome ele é chamado de associado à mucosa, mas ele pode estar presente tanto na mucosa quanto na submucosa, na verdade. Além desses dois elementos, né, a mucosa e a submucosa, existe ainda uma camada muscular, que é subdividida em duas camadas, né? A camada mais interna apresenta células musculares lisas dispostas com disposição circular ao redor do lúmen do trato, e a camada externa, onde normalmente as fibras têm essa disposição longitudinal, acompanhando o comprimento do trato gastrointestinal. E entre essas duas subcamadas é onde a gente encontra o chamado plexo mioentérico, que é um plexo que vai gerar e impulsionar os mecanismos de contração muscular, né? Então, esse plexo é importante para o impulsionamento e para a mistura do alimento, né? Os movimentos que são realizados por esse tecido muscular. O tecido tem também vasos sanguíneos e linfáticos, né? Além do plexo propriamente dito. E esse plexo é composto de pequenos gânglios parasimpáticos, né, incluindo neurônios multipolares, neurônios viscerais multipolares. Existem fibras pré- e pós-ganglionares, né, são fibras de sistema nervoso periférico autônomo, ou seja, a parte do sistema nervoso periférico que regula nossas funções involuntárias. E ainda existem fibras sensoriais viscerais, que são fibras que vão detectar todas as condições do ambiente do nosso trato gastrointestinal e transportar essas informações para o nosso sistema nervoso central. Existe ainda uma camada serosa, que consiste num tecido conjuntivo frouxo com um revestimento formado por um epitélio pavimentoso simples. Lembrando que esse epitélio, quando aparece constituindo essas membranas de revestimento de órgão, esse epitélio é chamado de mesotélio, tá? Então, o nome que a gente dá a esse epitélio pavimentoso simples que está presente nas serosas. Na cavidade abdominal, a serosa reveste a superfície dos órgãos e nos locais onde ela faz essa função. Essa serosa é conhecida como peritônio visceral, lembrando que esse peritônio é contínuo com o mesentério, que é uma membrana delgada revestida por mesotélio dos dois lados, que faz o suporte das nossas alças intestinais, e esse peritônio visceral também é contínuo com o peritônio parietal, que é a membrana serosa que reveste a parede da cavidade abdominal, né? Existem ainda alguns locais onde a região do trato gastrointestinal, o órgão digestivo, se apresenta unido aos órgãos, às estruturas que estão em volta, estruturas adjacentes, e nesses lugares a serosa, essa membrana de tecido conjuntivo com mesotélio, é substituído por uma adventícia, que normalmente é espessa. Qual que é a diferença da serosa para a adventícia? A serosa tem a cobertura do mesotélio sobre o tecido conjuntivo e a adventícia não. A adventícia é simplesmente um tecido conjuntivo que fica disposto entre essas estruturas adjacentes, preenchendo espaço, né, fazendo a conexão entre esses órgãos, e pode conter ainda tecido adiposo também, né? Lembrando que a adventícia também tem as características normais de tecido conjuntivo que a gente já conhece, presença de vascularização, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e a inervação, né? Com ênfase para esse detalhe de que a adventícia não apresenta o mesotélio. Então aqui a gente vê um esqueminha geral dessa estrutura, né, indicando para a gente a mucosa com
o epitélio de revestimento desse trato, um tecido conjuntivo de sustentação, que é a lâmina própria, e lembrando ainda que a camada mucosa tem uma muscular da mucosa, que eu estou indicando aqui para vocês, que tem duas camadas finas de células musculares, uma circular interna e uma longitudinal externa. Existe ainda a camada submucosa, né, que também apresenta elementos de sistema nervoso periférico que formam o conjunto que a gente chama de plexo submucoso ou plexo de Messmer. A gente observa a presença da camada muscular, que tem duas subcamadas, uma interna com as células em disposição circular e uma externa com as células em disposição longitudinal. E entre elas a gente observa a presença do plexo mioentérico, né? E mais externamente existe ainda a presença da serosa ou adventícia, dependendo do local, que não está representada aqui nesse esquema, tá? Bom, e aí, de modo geral, as funções do epitélio, né, do revestimento epitelial presente na mucosa, é de atuar como uma barreira seletiva, permeável, né, seletivamente permeável entre o lúmen, que é o espaço onde o alimento está sendo transportado, e os tecidos, né, incluindo os vasos sanguíneos que vão absorver esses nutrientes. Esse revestimento epitelial facilita o transporte e a digestão do alimento através da produção de muco, né, e da liberação de secreções enzimáticas que vão atuar no processo químico. Esse epitélio é responsável pela absorção dos produtos de digestão, ou seja, todos os nutrientes que são obtidos a partir do alimento são absorvidos a partir desse epitélio. O epitélio ainda apresenta células que produzem hormônios importantes para a regulação da atividade do sistema digestivo, isso a gente vai estudar especificamente em cada região do trato, né? E produz o muco, como eu falei, algumas células específicas ou glândulas, né, secretoras de muco, sendo que esse muco serve tanto para lubrificação, né, facilitando o transporte do alimento, quanto para a proteção da mucosa, né? E lembrando também que a lâmina própria, tecido conjuntivo, é muito rico em células do sistema imunológico, principalmente macrófagos e outras células linfóides, né? Essas células produzem uma imunoglobulina, que é uma IgA, e essa IgA é secretada para o lumen do trato gastrointestinal junto com uma proteína protetora, né? E essa proteína funciona como se fosse uma capa para essa IgA não ser digerida, tá? Então, a imunoglobulina junto com essa proteína protetora formam um complexo que é chamado de complexo SIGA. E esse complexo SIGA, então, é resistente à digestão por enzimas proteolíticas, tá? Isso é importante porque a imunoglobulina é uma proteína, tá ok? E aí a gente vai estudar algumas características específicas das regiões diferentes do trato gastrointestinal a seguir.